Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem aqui pelo canal do Face, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Estamos em pleno mês de fevereiro e o mês de fevereiro aqui no Face estamos unidos para falar da paz, o desafio da humanidade. E falar da paz é sempre bom. Nós vamos sempre buscando a harmonia, buscando o asserenamento, buscando a fé raciocinada. Falar da paz é sempre acolhedor, nos deixa antenados com a coisa do divino, de estarmos sempre nos conectando à espiritualidade maior. Antes de começar a minha doutrinária, falar sobre o tema, o meu tema hoje é o amor é a paz contínua no coração. Então, falar do amor é falar de Deus. Deus é amor. Mas vamos primeiro acalmar os nossos corações com o poder da prece. É essa que nos coloca na sintonia, nos coloca na ligação com o Altíssimo, essa que nos revela Deus em nós, acalma as vibrações, as nossas células se acalmam. Nós vamos agora fechar os olhinhos e vamos falar com Deus desta forma. Agradecer ao nosso Pai divino e eterno, esse que cuida de nós, pelas bênçãos que emanam da sua criação. Nós que somos filhos perfeitos de Deus, agradeceremos através da prece que o nosso Mestre Jesus nos deixou, que nos diz tudo aquilo que precisamos saber através dessas belíssimas palavras. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, que assim seja. Amigos, nós estamos aqui para falar sobre o amor é a paz contínua no coração. Então é preciso entender o aspecto de Deus. Já na abertura, as perguntas lá do Livro dos Espíritos, esse aspecto já é abordado sobre Deus e sua representação para nós humanos. Erroneamente, durante muitos milênios, falamos sobre quem é Deus, quando lá já nos corrigem que a pergunta é: o que é Deus? Nós vamos encontrar essa emanação de Deus de forma mais gloriosa em tudo que é o princípio, o meio e o fim. Aquilo que é onipresente, aquilo que é onipotente. E algo assim é essa representação de Deus, porque Deus é amor, é um caminho a ser tratado a partir do nosso processo da busca. Algumas pessoas entendem Deus como semelhança do homem. Tudo bem, tudo bem. Cada qual no seu tempo. Outros vão falar que Deus é a expressão máxima da natureza. É o mar, são as aves no céu, são as árvores de uma floresta. Está valendo, né? Deus continua se expressando dessa forma.
Mas Deus, no conteúdo, princípio e fim, Ele está em nós. E essa projeção do que é Deus em nós é que nós nos revelamos pelo amor de Deus. Ele nos oferta essa dádiva. Deus é amor. Então, há uma compreensão de Deus a partir dos seus estudos, do desembarcar nas entrelinhas das Escrituras, de buscar informação sobre o processo de entendimento de si mesmo para encontrar esse Deus. Hoje já temos as ciências, já temos aí a ciência quântica que vem falando de um universo paralelo. O Espiritismo, como consolador, já veio descortinando o véu de que há vida após a vida. Não. Não é vida após a morte, é vida após a vida. Porque nós somos um contínuo constante, vale a redundância, para nos fortalecermos dessa ideia. Nós, espíritas, acreditamos que somos processos de reencarnações. Nós somos, sim, reencarnacionistas. Isso facilita o entendimento de Deus. Então, você que está chegando agora, para buscar a Deus, busque primeiro dentro de você. Qual é a natureza divina? Como ele se expressa? E a maneira mais sublime é olhar o mundo que nos cerca. Deus emana os átomos que formam tudo. Deus é a vida, como a conhecemos, a mais simples, desde o protozoário, ser unicelular, até o homem, nós, expressão de Deus, como a conhecemos no mundo material. Mas também Deus se expressa no mundo espiritual. Afinal de contas, somos todos espíritos? Ou não? Então é preciso caminhar em direção a essa certeza. Então, para falar o amor é paz contínua no coração, como encontrar essa paz contínua? Porque essa paz está em nós. Vejamos as coisas mais simples. Quando nós caminhamos, almejamos, buscando o mundo material. Estamos sempre procurando algo no mundo material para nos tornarmos mais felizes. Geralmente, nós queremos algo palpável, que nos dê conforto, que nos dê alguma forma de expressão junto aos nossos. E aí nos igualamos ao mundo que vivemos, dentro da materialidade, com uma visão simplista do mundo. E aí nós nos afastamos, digamos assim, de Deus. Deus é amor, mas a expressão dele é muito além da matéria. Quando nós pensamos pequeno, quando nós pensamos só no aqui e agora, começamos a tratar o mundo que nos rodeia como apenas único, sem uma expressão maior de um universo quântico ou universo paralelo ou um mundo espiritual, seja lá qual for sua iniciação a respeito desse assunto. Então, é bom que fiquemos atentos, porque essa expressão de Deus em nós é o amor dele que sublima todas as nossas dificuldades. O que nós aprendemos com as religiões até então? Todas elas, inclusive o Espiritismo, né? Buscar através dessa religação, é o processo de estar buscando Deus, né? Através de vínculos, né? Que nós temos como expressão maior, no caso do nosso planeta, nós que somos cristãos, Jesus. E o mesmo que diz, né? O Pai, amai-o como único e soberano, o primeiro do mandamento, um único Deus, e aos outros como a si mesmo, o segundo mandamento. E o resto lhe será acrescentado, digamos, por merecimento. E aí as coisas todas já começam a se complicar a partir daí, porque nós temos uma limitação sobre o entendimento do que é Deus, da natureza de Deus, do que é o amor. Nós entendemos o amor esse que nos expressamos dentro da família. Amor de um irmão pelo outro, nosso companheiro, nossa companheira, amor de pai e filho, amor entre familiares. Essa é a expressão do amor que nós mais cultivamos, né?
mas precisamos amar a tudo e amar a todos. Será que conseguimos? Será que é fácil? Será que estamos no caminho certo? Quantas vezes nos apegamos a religiões de toda a natureza para pedir solução para problemas que nós mesmos criamos através do livre-arbítrio? Nós temos o livre-arbítrio. Eu posso até dizer, né? Tudo que nos acontece é por força do nosso livre-arbítrio. Porque se Deus é amor, se Deus é amor, ele não vai criar o desamor ou o melhor, né? Vivemos uma dualidade entre o bem e o mal. E aí nos perguntamos, Deus criou o mal? Ou como alguns enfatizam, né? Deus criou o mal, aí as religiões explicam sobre Lúcifer, Lúcifer o diabo, o anjo decaído, algumas coisas nesse sentido, para explicar essa dualidade entre o bem e o mal. E aí nos apegamos a crenças, nos apegamos a rituais, a repetições, buscando a salvação. Mas salvar-se de quê? É preciso mais compreensão filosófica da própria vida. Então, nesse primeiro aspecto que nós estamos abordando aqui, é para guiá-los ao aspecto mais comum para nós cristãos, que é o amor do Cristo. Esse que é o nosso governador dessa galáxia, o governador da Terra, dos seres que aqui habitam, encarnados e desencarnados, ele que se referia ao Pai, né? O Pai, Deus, né? Que estava ali por nos orientar, nos guiar, ele também guiado, ele encontrou o caminho para encontrar-se com Deus, compreendeu o melhor e nos trouxe o seu Evangelho. A vivência com Cristo, esse, digamos, avatar, esse espírito maior que conhecemos, que habitou a terra, nos deixou esse legado de sabedoria, de fé, para conhecermos a natureza de Deus e dizer que Deus é amor na sua máxima expressão. Se nós não conseguimos nem amar além daqueles que nos cercam, é porque ainda não estamos preparados para reconhecer Deus na sua natureza mais íntima. É preciso um entendimento maior. Para isso, o Espiritismo veio nos dizer que o descortinar dessa verdade começa com o processo que aqui, para nós, na psicologia, entendemos como individuação, que é o caminhar encontro aquilo que somos, encontro da nossa natureza, encontrarmos com nós mesmos, ou como existia lá na Grécia, né? Conhece-te a ti mesmo. Então esse buscar já é o Espiritismo atuando em nós, mostrando que há vida após a vida. Nós somos reencarnacionistas. Logo, sabemos que o ir e vir é tão natural, o renascer aqui e renascer no mundo espiritual, indo e voltando como expressão íntima de Deus, oportunizando o aprendizado, o entendimento, exercitando, no caso, nós espíritas, o Evangelho do Cristo. Esse Evangelho que a todo momento nos convida ao exercício do amor íntimo um ao outro, para que possamos crescer, evoluir o entendimento de nós mesmos junto ao outro. Nós vamos nos encontrando, por exemplo, na família. O que é uma família? Né? Pai, mãe, filho, parentes próximos, primos, tios, sobrinhos, avós, avós, bisavô, bisavó. Essa família consanguínea, que é a nossa família terrena. Né? Nós vivemos com ela e elas todas apresentam um padrão, né, dentro da família de que precisamos amar uns aos outros. Mas nem sempre é assim. Né? Vamos encontrar desarmonia nisso. E por que não dizer fora da família o quanto também é tão difícil, né? Vejamos o mundo, né? Como o mês de fevereiro aqui do fez. Paz, o desafio da humanidade. É o propósito de se falar sobre o amor, a paz e tudo aquilo que emana a partir do amor de Cristo, o amor de Deus. Então vamos falar também dessa realidade da humanidade. O amor e a paz contínua no coração como tema principal, para falar de que precisamos amar mais. É preciso estar presente nisso. O Cristo que sempre amou. Veja a sua relação com os seus apóstolos. Escolheu aqueles dentre o povo, de todas as naturezas, todos os matizes,
todas as expressões, e ali encontrou homens, né? Como disse a Pedro, né? Pescadores de homens, né? Vamos pescar esses que ainda estão na ignorância. Então nós aqui do Espiritismo estamos também abrindo o véu da realidade da vida que continua após a morte, ou melhor, a vida após a vida, já que para nós espíritas a morte não existe. Vamos contemplando essa realidade de vida, né? Então você que está chegando aqui agora, você pode estar com uma dor tremenda. E claro, reconhecendo a sua dor, estaremos aqui orando, praticando esse processo de oração para iluminar os pensamentos e a consciência, para libertar das amarras, muitas vezes do preconceito, do não entendimento dessa própria realidade, de estar sofrendo no mundo. Quantas vezes nos equivocamos sobre alguns sofrimentos, principalmente aqueles que, na nossa visão, nos levam a sofrer exageradamente por um mundo material. Alguém que teve o carro roubado, parece que o mundo vai acabar, né? Amores que se foram, situações de crenças que se desconfiguraram ao longo do tempo, levando a que as pessoas vá ao desequilíbrio, da sorte de qualquer natureza, qualquer sofrimento, né, para o homem serve, na nossa experiência, daquilo que o Espiritismo prega como a escada para a evolução. É preciso entender essa dor. Vamos entender essa dor. Você que nesse momento sofre, padece de alguma dor, né? Vamos entender a partir do amor de Deus, né? Ele que emana. Deus não criou o mal, né? Ou melhor, o mal existe para que possamos a compreensão do bem. Essa dualidade filosófica, para a nossa compreensão, vamos entender melhor quando comparamos, né? Quando as nossas religiões, que ainda persistem, apenas nos pregam o pedido da consolação, onde nós nos ajoelhamos para só solicitar a compreensão, levando os nossos pensamentos para pedir, sem nenhum entendimento da própria vida e do livre-arbítrio, de que não fomos probos na nossa realidade de estar vivendo uma vida plena, com os pés no chão, olhando para a frente e para o alto, implicando no máximo estar vivendo o Evangelho do Cristo. É por isso que toda a casa espírita tem o estudo do Evangelho do Cristo. E ainda assim o Pentateuco, das obras esclarecedoras para um princípio básico do Espiritismo, da sua fé ser aumentada pela confiança de que a vida continua após a vida, já que a morte não existe. Esse amor é paz contínua no coração, porque Deus vai emanando o seu amor e você vai compreendendo a realidade da vida. Falar para você, por exemplo, que perdeu um ente querido, em um momento tão difícil que nós estamos passando, né? Com essa pandemia, foram muitas mortes, né? Estamos todos muito condoídos por aqueles que perderam seus parentes mais próximos, mais longínquos, qualquer sorte, perderam amigos. Nós todos perdemos muito, são vidas que retornam à pátria espiritual. Mas como entender isso? Entender essa dor dessa falta, né? Alguns blasfemaram, dizendo que Deus não estava sendo justo. Outros procuraram entender melhor a partir do princípio da materialidade, um vírus que destrói vírus, que precisa ser combatido, culpando excessivamente a pandemia como sendo um processo apenas dos homens, quando tudo é criação de Deus, né? Nós já sabíamos, né, que esse milênio, essa entrada de milênio, é o milênio da evangelização e da espiritualização. Mais propriamente dito, de espiritualizar-se. Então, essa segunda parte da nossa fala é para lembrar que é preciso espiritualizar-se. É preciso entender esse mecanismo de que nós não somos um corpo de carne somente. Somos também um espírito eterno, criados por Deus, simples e ignorantes. Estamos aqui, vivendo essa realidade humana, uma experiência na carne, uma experiência do homem na terra. E por nós foi descortinado o véu do esquecimento. Mas se não existisse isso, nós não aguentaríamos tamanho turbilhão de sabermos quem realmente somos ou fomos em outras vidas. É preciso realmente apagar aquele indivíduo que ora esteve aqui e nascer de novo,
Quando Jesus falou nascer de novo, tem duas interpretações. Aquela de que é nascer para a vida espiritual e essa de que quando você renasce na Terra, você nasce com uma nova personalidade. Ou melhor, um novo indivíduo ou um novo sujeito que você vai ser. Eu estou Jardel. Eu nasci simples e ignorante. Quando criança, isso a gente aprende aqui nos bancos da universidade, né, da psicologia, de que você nasce simples, sem o conhecimento de nada. Mas tudo que um bebê vê, que uma criança recém-nascida vê, é a expressão de Deus, é a expressão do divino, né, nele mesmo. Tudo lhe pertence, tudo é ele e ele pertence a tudo aquilo que ele enxerga e vê, porque ele não está ainda consciente das coisas. Com o passar do tempo, ele vai relativando o mundo que te cerca. E as coisas vão se formando. E aí nascem figuras do ego, figuras que vão compor a mente dele e trazer para ele essa coisa da personalidade. Ele assume e é impressa nele, a partir daqueles dos convíveres, que são seus pais, aqueles que estarão perto. Hoje a gente diz, né, a televisão, a internet, tudo isso vai montando essa personalidade. E talvez, se não bem orientada, talvez, se não bem arguída, talvez, se não for bem diluída por nós adultos, um filho que nasce, orientação, perseverança, esclarecimento, a ideia de ser ele um ser encarnado, já em tenra idade já se pode ir implantando essa ideia. Então, nessa parte 2, é bom que se tenha as crianças perto do processo de espiritualização, dele crescer sabendo que ele é um espírito vivendo a experiência humana. Ele que já teve outras vidas e que outras vidas virão. E esse é o caminhar para a evolução, do aprendizado. E talvez até numa condição melhor de enxergar o outro como ele próprio é. Enxergar o outro naquela razão direta do amar ao próximo como a si mesmo. E isso já é esclarecedor para aquele espírito que se descortina a realidade aqui, vivendo conosco. Então, nós aqui hoje estamos falando do amor em nós, a paz contínua no coração. Como exercitar esse amor divino em nós? Então, a criança ali no seu nascedouro, ela nasce simples e ignorante, começando a conhecer as coisas do mundo, né? Mas as primeiras impressões, já é dito pela medicina e pelas ciências neurológicas, né? Já no útero da mãe, ela já começa a moldar, né, um pouco do que ela vai encontrar aqui fora. Já começa a se dizer de que a mãe deve começar com o bebê, de ter pelo menos um ambiente mais tranquilo. Imagine como é viver num ambiente conturbado, de brigas, de discussões ainda, uma criança no útero da mãe, né? E a mãe e esse pai passando todas essas expressões deletérias para ele, sentindo apenas, né? Sem nenhum entendimento do que está acontecendo. Ao chegar ao mundo, né? A gente sempre fala, cuidado, cuidado, não conversa na frente das crianças. Muitas vezes a criança está ali brincando, né? Ah, não, está ali brincando, você está aqui falando no telefone, e ele está lá realmente brincando de olho no videogame, que agora tudo é videogame, né? Ali você está desligada, não tem problema não. Júnior, né? Mariana está ali, ela não está escutando não. Sim, como eu estava lhe dizendo, olha aquelazinha lá, ou aquele outrozinho lá, não sei o quê. E a opinião já vem de lá, né? Minha mãe, outro dia você não disse isso e isso, aí você se surpreende. Menino, você está prestando atenção na minha conversa? É? Muito cuidado. Essa expressão de estar todo o tempo exemplificando para os seus. É assim que se expressa o amor através de nós pais em relação aos nossos filhos. O exemplo que damos para eles. Então, por que, que nós vamos dar maus exemplos? Né? Eu, por exemplo, eu não tenho o hábito da bebida. Na minha casa não tem bebida. Então, todas as vezes que minha filha, no seu desenvolvimento, acessou as partes da casa, ela nunca encontrou nada que fosse alguma substância psicoativa que fosse relacionada à bebida, por exemplo, que é uma delas. Então, ela cresceu nesse ambiente e ela nunca viu, assim, nós lá em casa, tendo o hábito da bebida alcoólica. Algumas pessoas tratam isso com um grau de normalidade. Eu respeito. Não tenho nada contra aquele que tem o hábito da bebida. Inclusive se diz, né, que a bebida social se bebe eventualmente, né? Mas na verdade nós estamos tratando aqui
de uma substância psicoativa que é viciante, né, e que encadeia uma série de outras coisas. Então a gente vê cada vez mais os jovens se entregando à bebida. Em alguns países já se proíbe, como aqui, propagandas exageradas, criança menor não pode estar portando a bebida. Claro que a gente vai dar aí um desconto a respeito das leis que nós temos e as que são propriamente executadas e exercidas dentro do âmbito de sociedade. Então, falando desse aspecto, vamos falar também, nessa parte 3, da possibilidade de estarmos vivendo uma realidade hoje, mais o aqui e agora, na expressão mais simples de Deus, entendendo o momento que estamos passando. Nós estamos no início desse milênio, vivendo essa realidade de muitos desencarnes, através de várias instâncias. Dentre essas, o processo agora da contaminação por um vírus, que se alastrou pelo mundo inteiro e está preocupando a nós todos. Mas já tínhamos outros processos acontecendo de desencarnes coletivos, como tsunami, terremotos e outras coisas mais. Para falarmos da espiritualização, é preciso espiritualizar-se, criar consciência de que se é um espírito e se debruçar sobre essas ciências. O Espiritismo lhe convida. A nossa casa aqui, irmã Sheila, lhe convida aos grupos de estudo para espiritualizar-se. Lhe convida ao entendimento do que é a vida, essa realidade que somos espíritos vivendo a experiência humana. Lhe convida ao ensinamento mais suave do Evangelho do Cristo, no exercício do Evangelho. Porque se fosse para ler e apenas exercitar uma leitura, não. O Espiritismo lhe convida a viver e viver a partir do Evangelho. E a partir do Evangelho você vai encontrar o caminho do amor de Deus em você, porque Deus é amor e você foi criado a partir dele. Logo, você é uma centelha divina e precisa entender essa ligação que você tem com esse mundo em paralelo. Nós costumamos meditar. Nas nossas meditações, nossas vibrações, nós exercemos essa capacidade de estar conectando com o mundo espiritual, ou melhor, com a matriz universal, ou ainda com a matriz quântica, aquilo que está em paralelo. E não vamos nos iludir, né, de que não, estamos aqui sendo orientados por espíritos. Quantos espíritos existem? Eu sou um, você é um espírito, esse que está ao seu lado é um espírito, desencarnou e por isso ele vai se tornar um ser de luz? Não. Então vamos ter cuidado com isso, né? Estar conectando com a matriz, de preferência com o seu mentor espiritual. Aquele que lhe guia, aquele que lhe cerca, aquele que vai lhe intuir. Então a meditação tem essa expressão, que você vai poder estar arguindo com ele, o seu mentor, e ele também sendo auxiliado, como por exemplo, os mentores desta casa, a irmã Sheila, a própria irmã Sheila com o seu trabalho magnífico que faz nessa casa com os seus irmãos que a ajudam no tocar dos trabalhos da casa irmã Sheila. Ela com suas palavras belíssimas. Eu não canso de dizer com meu amigo Bilane, que eu mando um abraço para essa diretoria aí do FEIS, né, que ele logo, né, nos agracia aí com sua possibilidade de estar conosco novamente, nós voltando aí dessa parada que tivemos por conta do Covid, não podemos estar aglomerando, mas dizer que estamos caminhando. Dizer que quando Milane lia lá algum texto de Irmã Sheila e ele se emocionava, eu me emocionava junto. São palavras belíssimas de um espírito iluminado como a Sheila, né? Então, vamos nos encontrar nessa realidade. Vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para o entendimento de nós mesmos. E a palestra de hoje, o amor é paz contínua no coração, é para convidá-lo para o Evangelho do Cristo. Porque Deus é amor. E você se encontra com você mesmo no entendimento da vida após a vida, de que você é um espírito encarnado, vivendo uma experiência na carne, encontrará muitas explicações para a realidade que te cerca aqui no mundo espiritual e também para o mundo material. O mundo material embrinca no mundo espiritual. Eles se tocam, eles se convergem para que você viva também uma realidade única
que é a possibilidade de você estar compreendendo também as leis que regem esse mundo em paralelo. E aí você cresce. Não é assim com os grandes avatares, os grandes mestres, né, que pregam sempre o amor, a paz, a compreensão pelo outro, a compreensão do mundo, das coisas do mundo, geralmente estão ligados a uma sublime característica de humildade, porque vieram com missão de nos orientar na Terra. Enquanto nós de forma egóica nos concentramos apenas nas coisas que nos guiam no dia a dia, as dificuldades, o trabalho, a renda, o ter antes de ser. Então, é preciso que tenhamos fé renovada. Então, eu deixo para vocês aqui os votos de paz, de fraternização, para que o seu coração, nesse momento, possa estar se acalmando para a prece final e que possamos aí estar concentrados nesse futuro que nos cerca, da espiritualização. Para a abertura desse milênio, estamos nós aqui encarnados. Mas o milênio se estenderá para que aqui só habitarão aqueles que tenham ciência de si e do mundo que te cerca, a realidade da vida, que é a pátria espiritual. Um beijo a todos no coração e que Jesus Cristo nos ilumine agora e sempre com suas bênçãos infinitas que nunca cessam, colocando sua mão entre nós. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.